Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Viagem, o melhor podcast de viagens do Brasil. Hoje a gente recebe aqui no estúdio Marcelo Alves, ele que é empresário e maratonista, além de viajante, é claro. Vamos conhecer aqui um pouquinho mais desse mundo da maratona. Quem gosta de corrida vai ficar ligadão aqui nesse episódio, vai aprender muito com esse aqui que é um dos maiores maratonistas brasileiros. Seja bem-vindo ao Pod Viagem, Marcelo Alves. Obrigado, uma honra estar aqui com vocês. É isso aí, vamos tentar compartilhar com vocês um pouquinho sobre esse mundo das maratonas extremas. Maravilha. Primeira pergunta, então, né? Quem está assistindo a gente aqui, e logo eu já falo para você não esquecer de curtir o nosso episódio aqui e se inscrever no nosso canal do Pod Viagem para dar uma força pra gente. Quem é Marcelo Alves? Marcelo Alves é um apaixonado pela vida, pai da Sofia, como você falou, empresário. Então eu trabalho com qualidade de vida corporativa, então é um trabalho muito legal. Meu trabalho é fazer os colaboradores das empresas estarem bem, né? Saúde física e mental. Tenho como hobby a maratona, né? Então eu juntando uma paixão por viagens e desde criança um sonho de conhecer lugares diferentes, então eu junto com a corrida me deu essa oportunidade de conhecer os lugares mais inóspitos da Terra, né? Então esse episódio aqui é um pouquinho diferente do que a gente já grava. A gente sempre fala de países específicos, lugares que as pessoas vão com frequência, conhecedores de países. No caso aqui hoje a gente sai um pouquinho dessa dinâmica e antes de a gente entrar nesse mundo da maratona, além de maratonista, você é um viajante também, né? Afinal de contas, você percorre o mundo atrás de corridas de aventura extrema, se é assim que eu posso me referir, né? Exatamente, exatamente. A minha história com viagem veio desde de sempre, né? E trabalhei numa multinacional uma época, e o meu trabalho era abrir concessionárias dessa empresa no Brasil inteiro. Então, literalmente eu conheço as maiores cidades do Brasil, então a viagem foi uma coisa sempre muito forte na minha vida, né? E expandindo daí os horizontes, foi daí que quando eu comecei a fazer esse lance da maratona extrema, que a primeira maratona já foi na Antártida. Então, imagine, é completamente inóspito, né? Um lugar que não tem como fazer turismo dentro do continente antártico, né? E lá chegando eu descobri esse mundo desses lugares extremos, assim, sabe? Que eu nem sabia que existia essas maratonas nesses lugares, né? Você falou do Brasil, então você conhece todos os estados brasileiros, Conheço. os 26 mais do Distrito Federal. E não só as capitais, como as grandes cidades, né? Porque como eu trabalhava numa montadora, a cidade acima de 500 mil pessoas para abrir uma concessionária de carro, então eu já tive a oportunidade de ir para todos esses lugares. Você falou aqui da Antártida. Antártida, Polo Sul, né? Isso, É onde fica o Polo Sul e o oposto do Círculo Polar, Polo Norte. o Círculo Polar Ártico, né? O Polo Norte. Você foi nos dois lugares. A gente vai chegar aqui no nosso script. Então, a primeira pergunta que quem está assistindo o episódio, e eu imagino que depois dessa pergunta vai ficar mais ligado e vai ver até o final. Você participou de um dos seus grandes feitos, acho que o maior deles, né? Foi participar do World Marathon Challenge, que é o desafio de maratona mundial. Isso. O Aham. que é isso? Explica para nós. Então, esse desafio é correr 7 maratonas em 7 dias consecutivos nos 7 continentes. Então imagine, você não tem hospedagem, você corre uma maratona, 42.195 metros, e pega o avião. Corre e pega o avião. Então a tua recuperação ela acontece dentro da cabine do avião. A tua alimentação, a tua ida ao banheiro, a tua higiene, acontece tudo dentro do avião. Aí eu já me surgiu várias perguntas, algumas que nem estão no script. Só esse assunto já daria um podcast. Você falou que recupera dentro do avião, mas então é um avião preparado onde tem uma cama, ou é uma poltrona executiva, ou é um avião pequeno, é como se fosse viajar na econômica? Como é que funciona essa recuperação dentro do avião? Então, pergunta interessante, porque eu fiz parte da primeira World Marathon Challenge. Então, a primeira foram escolhidos 10 atletas ao redor do mundo. Eu era o único sul-americano nesse desafio. Então, a primeira edição, então o primeiro voo é para a Antártida. Então, todos os atletas vão até Punta Arenas, no Chile, e de lá sai um avião para a Antártida. Só que para ir para a Antártida é um avião off-road, um avião preparado para isso, e ele pousa, a prova acontece dentro de uma base de pesquisa americana.
Então é um avião específico para isso, que a pista, para você ter ideia, é a pista de gelo. Após essa prova, a segunda etapa, América do Sul, é Punta Arenas, no Chile. Dali para frente, eram aviões comerciais. Então era aquela coisa de check-in, de passaporte, era avião comercial. E quando tinha a possibilidade, era executiva, teve um voo que foi até a primeira classe, mas muitas vezes não tinha essa, ia na econômica mesmo, como dava, sabe? Então foi Entendi. esse desafio, né? Teve noite, então, ou teve período entre uma corrida e outra que mal dormiu. Sim. O grande problema desse desafio, o maior problema deles era o avião. Porque aqui, né, o podcast de viagem, então todo mundo é muito viajado aqui, tem o lance do jet lag, né? Então, mas poucas pessoas entendem o efeito do jet lag, a causa real é a falta de oxigênio. Porque a cabine do avião, ela é climatizada, mas ela não é a nível do mar. Então, o avião, a cabine, ela simula 3.000 metros. Só que 3.000 metros você tem menos oxigênio. Por isso que quanto maior o voo, mais lesado você fica, porque você tá ali 10, 12, 14 horas com menos oxigênio. Imagine correr uma maratona e subir uma montanha de 3.000 metros para se recuperar. Então o metabolismo muda, tem aquele efeito, né? E uma coisa interessante também para o pessoal entender é que funcionava como? Para nós não existia fuso horário, porque quando teve a largada da primeira prova foi disparado o relógio. Dali em diante contava os 7 dias. Então nós não tínhamos que adaptar ao continente que a gente chegava. Podia estar de madrugada, podia estar chovendo, podia estar. Qualquer situação não importava. A gente desembarcava, ia para o local da prova, sempre tinha uma equipe esperando a gente. Eles levavam a gente até o local da prova, fazia maratona, os 42 quilômetros, e voltava e já partia para o próximo continente, né? Eu acho importante também, assim, Antártida, primeiro continente. Eu iria perguntar qual foi o circuito, A sequência, a né? sequência, exato. A primeira foi a Antártida. A segunda é América do Sul, Punta Arenas. A terceira, América do Norte, Miami. A quarta é Europa, Madrid. A quinta, África, Marrocos. A sexta é Ásia, Dubai. E a sétima, Oceania, em Sydney. Né? Se você reparar nesse mapa mundi, que é uma volta ao mundo em 7 dias, tem duas dessa sequência que foi um tremendo abacaxi para os atletas. Porque a Antártida e Punta Arenas é um voo relativamente perto, é um voo de 7, 8 horas. Então imagine, como eu falei para você que o tempo não importava, não era uma maratona a cada 24 horas, porque você chegava ali Sim. e já ia correr, né? E outro grande desafio foi entre a Europa e a África, porque Madrid, Marrocos é pertinho. do lado, é um voo de 1 hora e pouquinho, Sim. entendeu? Então ali foi um tremendo abacaxi, porque você correu a maratona, pegou um avião, 2 horas já estava no outro continente e já foi correr a outra maratona. Só descansou, entre aspas, um pouco mais no trajeto entre Miami e Europa e no trajeto até Dubai, né? Do Marrocos a Isso, do Dubai Marrocos a e Dubai. Dubai, Sydney. Isso, E aí dá umas 12, 13 horas de ali que viagem. deu para recuperar um pouquinho e nós tínhamos todo um checklist de segurança para fazer dentro do avião. Então era engraçado, assim, que os outros passageiros ficavam olhando. A gente tinha que fazer tipo alguns alongamentos, ativar a circulação das pernas, fazer flexão, fazer alguns agachamentos. Então a cada 2 horas a gente parava e fazia esse check para realmente trazer a circulação para o corpo, né? Porque era perigoso. Pergunta que não tá no script, mas as pessoas devem estar se perguntando quanto custou essa brincadeira aí. Essa prova, como foi a primeira edição, é algo em torno, assim, hoje em dia, eu vou dar um chute aqui, mais ou menos uns 400 mil reais. Pacote O completo. Tá pacote, tudo incluído. tudo A incluído. logística de hotel, Não tinha. não tinha hotel, mas na chegada pelo menos, ou na Isso. saída, Aham. voos e toda a questão de alimentação estava incluída nesse valor. Isso era chegando em Punta Arenas e depois acabando em Sydney. Entendeu? Então ainda tem mais Voo da ida e voo da o volta. voo da ida e a volta desses locais, né? Então eu tenho patrocinadores que me ajudaram nesse desafio, né? Essa prova eu fiz o primeiro ano dela, então por isso que ela foi super diferente. Hoje em dia já existe um avião, um Airbus, só com executiva, só com assentos de executiva, que continua o primeiro voo da Antártida sendo exclusivo, né, um avião especial, e depois ele dá a volta ao mundo na mesma aeronave, o que dá um certo conforto daí, porque daí você tem todos os assentos executivos, você já tem as tuas coisas, já deixa ali, né, você não precisa
tirar a bagagem, nada. Você já deixa ali, simplesmente sai com a roupa de corrida e volta, né? Digamos que eles melhoraram muito a logística, então, desde a primeira edição. Quantas edições já teve, você sabe? Acredito que tá agora na 9ª edição. E em que ano foi esse evento Foi que você participou? 2015. Foi 2015. Então foi super inusitado, assim, porque imagine você receber um telefonema, cara, eu quero te convidar para dar a volta ao mundo em 7 dias, né? Primeiro que não existia esse desafio. Primeiro isso, né? Segundo, eu não sabia se eu aguentaria fisicamente fazer isso, né? O terceiro problema foi a grana. Porque é tipo Fórmula 1, né? Você é convidado, mas tem que pagar o assento, né? Então foram 24 horas, e essa foi uma parte interessante, até engraçada. Porque eu falei pro organizador dessa prova, eu falei, eu tenho que entender, não sei se eu tenho condições, tenho que falar com a minha equipe, meu médico, fisiologista, enfim, e tenho que tentar levantar esse dinheiro, né? Ele falou para mim, não, Marcelo, fica tranquilo, você tem 24 horas. Então, em 24 horas eu tive que reunir com todo mundo e tentar viabilizar, né? Arrisquei um pouco, eu só tinha 50% do valor do patrocinador, mas daí eu tive alguns meses ali para correr atrás do restante, né? Eu fico sem palavras aí para tentar imaginar como foi essa aventura aí que você fez. Imagino que eles devem ter pedido alguns índices para ir até você, né? Não, esse camarada aqui já correu tantas maratonas, já deveria ter feito corridas antes também no Brasil, né? Isso. Essas provas todas, né, para o pessoal não pensar que é loucura, uma coisa de irresponsável, nada, né? Ela tem tipo ranking de classificação, tem regras. Que imagine pegar uma pessoa sem treinamento e colocar numa situação extrema, é muito arriscado para a organização, Claro. né? Porque você vai estar botando uma vida em risco. Então, todos os atletas, eles têm um currículo muito bem qualificado, com diversas provas ao redor do mundo. Então, até para eles chegarem em contato comigo, eu já tinha corrido outras provas que eles mesmos organizavam em alguns lugares do mundo, sabe? Então eles escolhem a dedo realmente quem vai fazer parte, sabe? Quantos anos você tem hoje? Hoje eu tenho 51. Então você fez essa prova quando tinha 44, Isso, 44 anos. isso. Eu já corria há uns 10 anos essas provas de maratonas extremas. Eu já tinha esse currículo e essa experiência, né? Que é a próxima pergunta aqui, né? Como foi correr na Antártida, que é o Polo Sul, né? Enfrentando aí temperaturas extremas negativas. A Antártida foi a primeira prova que eu fiz e foi para realizar um sonho. Essa história toda de maratonas extremas começou com esse sonho. Então eu tinha um sonho de criança de conhecer a Antártida. Eu fico pensando às vezes por que surgiu isso. Eu acredito que a Antártida foi o último continente a ser descoberto. Então eu acredito que, sei lá, na quinta, sexta série, talvez fosse um assunto da aula de geografia, alguma coisa assim, que deve ter ficado no meu inconsciente isso. E como que você chega dentro do continente antártico? Ou você é um cientista de nível altíssimo relacionado aos assuntos climáticos, ou através da Maratona da Antártida. Porque a prova acontece dentro do continente. Então é diferente, por exemplo, existe cruzeiro de turismo para a Antártida, só que você chega na costa do continente. É tipo vir para o Brasil e ficar em Fernando de Noronha. Uhum. Você fica próximo, pertence ao Brasil, mas você está na costa, né? Inclusive a base de pesquisa brasileira na Antártida, ela é numa ilha próxima, né? Então essa prova ela acontece 1.000 quilômetros dentro do continente antártico. Então foi assim que eu descobri que existia essa prova. Daí foi uma preparação de 2 anos, né? Tanto fisicamente quanto até dos recursos mesmo também. Né? Essa prova é mais ou menos, ela custa uns $20.000 mais ou menos para se fazer esse desafio. Né? Só que você tem que ter essa qualificação também para ser aceito, né? Então foi ali 2 anos de preparação para eu conseguir chegar até a Antártida, né? Um lugar incrível, um lugar incrível. No verão é menos 20 graus a temperatura média, 24 horas sol. Então, Imagino que foi no verão a foi a prova, né? prova no verão, né? 24 horas sol. Foi incrível, assim, sabe? É sol mesmo, não é nem penumbra, né? Não, Sol. é sol mesmo, Sim. é sol mesmo. Então, quem aí fala da Terra é plana, eu te garanto que não é, porque é muito engraçado, porque o sol ele fica tipo numa posição, digamos assim, sei lá, vamos dar um chute aqui, 20 graus. E ele roda reto. Então, Entendeu? Você vê ele passando, mas na mesma altura, entendeu? Então ele não faz isso aqui. eu te perguntei isso justamente porque eu tive algumas oportunidades de ir no Alasca, de ir no extremo da Rússia lá. Só que lá você vê o sol, ele desaparece em determinados momentos, assim, ele some. Uhum. Então, quer dizer, deveria ir mais ao norte, né, ou Isso. mais ao sul para realmente ele não sumir, né? Exatamente. Quanto mais próximo do 90 graus, mais você consegue esse efeito, né? Então,
Na Antártida a gente estava, se eu não me engano, acho que era 78 graus sul, sabe? Então, quando eu corri no Polo Norte, Latitude, né? quando eu corri no Polo Norte, que daí é uma outra aventura, Aham. daí eu cheguei no 90 graus mesmo, que foi o lugar mais incrível que eu fui na minha vida, assim, sabe? Você falou aqui da Antártida, né? Você gastou aí R$ 20.000 ou dólares para Dólares. dólares, né? A gente tá falando aí num valor aí de 100 mil reais, um pouco Uhum, mais hoje, né, com a alta aham, do dólar. uhum, Falando agora aqui da prova que se comentou no Polo Norte, né? isso, É a North Pole Marathon. isso, é. Como é que foi correr também, né, sobre o gelo? Imagina que as condições eram quase parecidas. Completamente diferente. Por quê? É muito mais difícil, porque poucas vezes a gente para pensar, confunde muito o Ártico com o Polo Norte. No sul também, né? Então, assim, o Polo Norte é o exato 90 graus. Sim. Aonde fica o 90 graus? Para quem participa, para quem pertence, qual país é? É ninguém. Entendeu? Porque imagine o seguinte, você Até tá, porque é uma área que não é disputada, não, exatamente, porque inabitável, né? o 90 graus, é um ponto no fundo do Oceano Ártico. Então Uhum. você tem ali a Noruega, você tem o Alasca, você tem a Rússia, você Sim. tem imagine que aqui é o globo, né? Eu vou pegar aqui o globo. Eles estão todos aqui do lado. Todos pertencem, então, perto da calota polar. Uhum. Mas o 90 graus é exatamente esse ponto. Então, como tem uma prova lá, olha que loucura que é essa prova, que incrível que é. É o evento esportivo, a logística de evento esportivo mais incrível do mundo. Porque o que acontece no verão, ali que ela também, de novo, acontece no verão. Temperatura média de menos 40 graus. Então é o dobro mais frio que a Antártida. E são placas de gelo flutuando no Oceano Ártico. Então, Icebergs gigantes. cara, não chega a fazer o formato do iceberg, mas sim de placa. Você olha assim, você tipo vê um campo meio plano que são a placa de gelo flutuando no oceano. Então ela tem movimento. Então, como funciona? Você vai num arquipélago que é incrível, chamado Svalbard, que pertence à Noruega, que é o último aeroporto ao norte que se chega a voo comercial. Então, os atletas vão até Svalbard, né? Ficamos ali na aclimatação durante 3 dias, e dali sai um avião específico para essa situação, sem os atletas. Então, esse avião sobrevoa. Quando ele chega próximo do 90 graus, ele abre a traseira dele e saltam 16 paraquedistas no ano que eu fui, junto com com aqueles paraquedas gigantes, assim, jogam alguns equipamentos, como motor a combustão, como um mini trator. Ele pousa ali, então o avião joga os paraquedistas e volta para o continente. Esses paraquedistas, imediatamente quando eles pousam, eles já criam uma tenda com motor a combustão para aquecimento, e esse tratorzinho é tipo imagine uma máquina de cortar grama gigante. Pra quebrar o gelo ali. Ele vai lá e para deixar o gelo plano para fazer a pista. Daí o avião volta para o continente, pega os atletas, o avião volta e pousa numa placa de gelo flutuando no oceano. Essa placa de gelo tem uma espessura de 2 metros. 2 metros de um gelo sólido, ele é muito, muito resistente. Então ele deixa os atletas ali e já volta para o continente, porque o avião não pode ficar lá. Porque se essa placa racha, não tem como o avião sair. Então ele faz um pouso, deixa os atletas e volta para o continente. E daí eu fiquei mais ou menos lá umas 40 horas dentro dessas tendas, na preparação para fazer essa corrida. Então era um circuito de mais ou menos 6 voltas, eram 6 quilômetros e pouco, assim. Então a gente tinha cada volta, nós parávamos nessa tenda de aquecida para trocar a roupa, porque a roupa ficava dura, a roupa congelava. Então essa prova ela acontece numa placa de gelo flutuando. Eu corro com GPS. Depois, quando eu cheguei no Brasil, tudo analisando minha prova, tudo, precisa ver que interessante que acontece. Porque imagine o seguinte, ó, vou tentar simular aqui para o pessoal entender, não sei se está pegando aqui. Imagine que aqui era a placa de gelo, né? Quando eu fiz a leitura do meu GPS, ele mostrava tipo um caracol, né? Só que a volta era assim, a volta era a mesma. Por que ele fazia isso? É a prova, digamos, científica que a placa estava em movimento. Porque nós estávamos no mesmo lugar na placa, mas não no mesmo lugar do planeta. Uhum. Porque a placa estava em movimento. Então, durante o tempo de prova, que eu fiz ali 5 horas e pouco, os 42 quilômetros, a placa se locomoveu 3 quilômetros. Né? E após a prova, uma curiosidade que aconteceu que foi muito legal, porque imagine que a placa está em movimento.
Daí, logo após a prova, assim, tipo, umas 3 horas depois da prova, quando todo mundo terminou, nós subimos num helicóptero e o comandante mostrava o GPS para nós e ele foi até o 90 graus. Daí, quando a gente chegou no exato 90 graus, deu uma diferença ali de uns 80 quilômetros da onde a gente estava. Quando a gente chegou, ele pousou e falou, durante 15 minutos, nós vamos estar no 90 graus. Por que 15 minutos? Porque a placa continua em movimento. Uhum. Então, nós pousamos e daí tem toda uma solenidade para quem chega nesse lugar. Eles botam lá, tipo, uma bandeira e aquele lugar não pertence a ninguém. Então, ali não tem fuso horário, ali não pertence a nenhum país, ali não tem idioma oficial, não tem nada. E é legal que você, quando dentro dessa bandeira, os atletas ali dão a mão e dão uma volta, você está passando por todos os meridianos da Terra. Então você está dando uma volta, literalmente você está dando uma volta ao mundo. Então é um lugar, acho que com certeza absoluto, o lugar mais incrível, mais foi muito, muito emocionante estar ali, sabe? E tava menos 50 graus. Nossa, foi uma loucura isso. Sensacional, Marcelo. Quanto custou essa corrida no Polo Norte? Cara, mais ou menos aí também Eu posso falar Polo Norte, Círculo Polar Ártico? Polo Norte. Polo Norte. Você está exatamente no Polo Norte. Porque você pode, né, para ficar bem claro para todo mundo, você pode estar no Alasca e estar no Ártico. Você pode estar na Rússia e estar no Ártico. Você pode estar na Noruega e estar no Ártico. Né? Esse, o Polo Norte não. Sim. É mais ou menos também ali uns 25, 30 mil dólares. É a mesma empresa que faz isso? Os polos é a mesma empresa. É a mesma empresa. Para quem está assistindo e pensa aí em fazer isso, qual a empresa? Que não é nem propaganda, é a única empresa que faz? Né? Exatamente. O pessoal entra, eu acho que é mais fácil entrar no site das provas. Então tem Ice Marathon, que é no Polo Sul, e North Pole Marathon, que é do Polo Norte. Então eu acho que entra no site da prova ali, você vai conseguir os contatos, tudo, tem todas as regras, todos os valores, as datas que acontecem, né? É muito interessante, bem legal. Ninguém morreu nessa maratona do Polo Norte até hoje? Não. Que se tem histórico, não, né? Lesões acontecem, problemas acontecem, queimar retina. O frostbite é o grande problema, que é o congelamento das extremidades. Então, ponta de nariz, ponta de dedo, ponta de orelha, isso é muito perigoso. Então, isso teve um atleta no ano que eu fiz, um indiano, que ele queimou tipo 4 dedos da mão, assim, que é o frostbite. E você não sente na hora, né? Imagina. Exatamente, tá duro ali, né? exatamente, porque você vai ficando roxo, você vai perdendo a sensibilidade, tanto que tem um procedimento de segurança entre os atletas. Então, sempre quando você passa por um atleta, você ultrapassa, você olha no rosto dele e pergunta se está tudo bem. Entendeu? Porque daí, se não tiver, você avisa ele que não tá. Fala, ó, cuidado com o teu nariz que tá com sintomas de frostbite. Corre com óculos? Com óculos, com uma capa de proteção aqui no nariz, no rosto furadinho, assim, tipo um neoprene, sabe? Tipo, ali procurando o pescoço. Então, você usa 3 camadas de roupa. Então, nenhuma parte do corpo tá exposta, né? Não. É uma semi-exposição ali para passar o ar e tudo. Pra você ter ideia, cara, aconteceu um negócio lá que foi super chato, que na hora eu não entendi direito, assim, mas assim como a pessoa vacilou, teve uma atleta do Reino Unido que ele foi fazer, nós estávamos nos preparando dentro dessa tenda aquecida, ele foi fazer uma brincadeira, gravando ali no celular, ele foi fazer uma brincadeira, ele saiu da tenda descalço, tá? Cara, eu vou falar pra você que não deu 10 segundos. Não deu 10 segundos, assim, sabe? Ele pisou pra fora, tirou a foto e voltou. Descalço. Queimou os pés, não fez a prova. Imagina o cara gastar uma grana dessa, treinar 2, 3 anos para chegar até lá. Tava comigo. Eu encontrei com ele de novo na Noruega, porque daí você tá concentrado, vai fazer tua prova, enfim. Eu encontrei com ele na Noruega de novo de cadeira de rodas, cara. O pessoal, a equipe levando ele de cadeira de roda, com o pé completamente enfaixado, porque o frostbite, a queimadura, é igual com fogo. Igual pisar no fogo. Igual pro fogo. Tem o grau 1, grau 2 e grau 3, entendeu? O dele foi o grau 2, cara, que tipo, se fosse pro 3, ele amputa, né? Não tem... Porque esse tecido, quando ele queima, porque ele imagina que tem os vasos... Inervação, tudo. Cara, não tem recuperação, não tem tratamento, você tem que amputar. E, cara, um vacilo, assim, eu nem falo que, assim, que ele foi, porque foi, assim... Como diz, já foi moleque. Cara, exatamente, cara, foi segundos, assim, sabe? Tipo, é claro que eu nunca faria, mas, assim, não vou julgar ele, assim, que foi uma besteirinha tão assim, cara, daí, de repente, teve aquela comoção, todo mundo indo, tal, não sei o que lá, e ele não largou, não fez a prova, cara, foi de cadeira de rodas pra casa, cara, pra você ver como é sério você tá nessa condição, né?
Saindo um pouquinho, apesar que, né, novamente podia ficar nesse assunto aí, é muito, muito interessante, muitas dúvidas, né? Eu mesmo aqui, primeira conversa que eu tô tendo com um maratonista nesse nível, é totalmente diferente se conversar com alguém que correu uma maratona aqui no Brasil, até o tempo de prova, né? Você falou Sim. 5 horas e pouco. Eu imagino que o teu tempo de uma prova aqui no Brasil aí em torno de 3 horas e alguma Isso, coisa, 3 horas né? alguma coisa, isso é completamente diferente. A preparação física do atleta é completamente diferente. Por exemplo, correr no gelo, você tem que estar mais forte do que veloz. Porque correr no gelo, o pessoal simula andar na areia fofa da praia. Não na areia dura ali perto do mar, vai na areia fofa. Correr no gelo é isso. Então Então a preocupação maior é acabar a prova e não exatamente, tempo, né? exatamente. Tanto que nessas provas, para você ter ideia, não tem recorde. Porque muda muito a condição climática de um ano para outro, então Sim. não dá para comparar. E muitas vezes eu falo assim que, tipo, normalmente eu vou muito bem nessas provas, eu consigo acabar ali sempre entre os 10% primeiro ali, assim, uma boa classificação, mas muitas vezes eu falo assim, cara, eu não conseguiria ser o último colocado, porque muitas vezes o último colocado tá ali 7 horas, 8 horas exposto a isso. Imagina o sofrimento, cara. Então, isso me motiva a treinar A bem. treinar bem. Exatamente, que eu falo, cara, se eu tiver que ficar ali 7, 8 horas nessa condição, não vou aguentar, cara, é muito sofrimento. Marcelo, próxima pergunta. Maratona no Everest. Campo base do Everest, eu imagino, né? Isso, aham. Como foi essa prova? Quais são os impactos de uma maratona no Everest? Que acho que aí já muda toda a fisiologia do exercício, a dinâmica, né? Considerando a altitude, né? A Uhum. maior altitude que eu fui, acho que foi perto de La Paz, na Bolívia ali, que foi 3.800 metros. O aeroporto de La Paz já fica nessa altitude. Então lá no campo base eu acho que é 5.000, 6.000 metros, né? E como você se sentiu a 3.800? Como foi para você? Caminhar na rua já era uma sensação mais cansativa do que o normal. Uhum. A 3.800. Então, para você ter uma ideia, eu considero essa a prova mais difícil que eu fiz na minha vida. Então, a mais difícil de todas fisicamente foi essa prova. Porque o que acontece? Então, como que funciona essa prova? Você vai até Katmandu, de Katmandu, Nepal, né? Nepal, capital do Nepal. De Katmandu, você pega um avião menor, um avião para 14 pessoas e vai para Lukla, que é o menor aeroporto, o aeroporto mais perigoso do mundo, não o Edição, menor. põe na tela aqui o aeroporto de Lukla e mostrando os aviões aterrissando aqui em Lukla para as pessoas entenderem o que é esse aeroporto e que só isso aí já é uma atração lá, né? Nossa, é incrível, né? E é assustador, porque quando você pousa lá, você pousa, ele é de frente para uma montanha e pousa subindo. Sim. E você vê ali, quando você está pousando e depois que a gente sai do avião, porque é um aeroporto bem pequeno, você vê helicópteros destruídos do lado, você vê avião todo queimado do outro lado, assim, sabe? Porque realmente é o mais perigoso. E daí de Lukla até a base do Everest são 100 quilômetros. E você é obrigatório você fazer isso num trekking de 10 dias. Porque daí o que acontece? Você está preparando o teu corpo, está aclimatando ele para a falta de oxigênio. Então você sai ali, Lukla, se eu não me engano, deve estar a 3.300, 3.500 metros. Então cada dia você anda 10 quilômetros, né? Mas para você ter ideia da dificuldade, você está numa das regiões mais pobres do mundo, né, com uma infraestrutura quase nada. Cada dia você fica num vilarejo. Muitos desses vilarejos não tem rede elétrica. E se não tem rede elétrica, significa que você não tem refrigeração, não tem carne. Entendeu? Então você está indo para uma maratona sem proteína, sabe? Então imagine como vai criando a dificuldade. Quando você fala cada dia em um lugar para aclimatação, isso, Isso, né? porque imagine o seguinte: você chega em Lukla e o base camp está aqui. Uhum. Então são 100 quilômetros. Cada dia você faz caminhando 10 quilômetros, porque daí você sai de 3.300, chega a 3.800. Só para quem está assistindo entender, a prova não começou ainda. Isso Não é não, caminhada para aclimatar, né? exatamente, a prova não começou. 10 km por dia, aquecimento. Exatamente. Só que aí é uma coisa muito interessante, porque 10 quilômetros as pessoas eu acho que estão mais acostumadas numa prova de 10 quilômetros, né? Para você ter uma ideia, esses 10 quilômetros a gente levava 4 ou 5 horas para fazer. Caminhando. Caminhando. Porque assim, cara, às vezes dava 2 passos, parava. Dava mais 4 passos, parava. O tempo todo tomando chá, tomando água, parando, respirando, porque você está com uma mochila nas costas. Tudo Enfim, preparado pela logística do evento. tudo preparado. Ali já faz parte do evento. Né? Não da prova, mas do evento propriamente dito. Então, essa parte, o que acontece? Nesses 10 dias, você já está com o teu corpo deteriorando. Então, cada dia, você vai se deteriorando, vai se deteriorando. Então, quando você chega na base do Everest,
que está mais ou menos ali a quase 6.000 metros, então você tá ali você já está com menos de 50% do oxigênio, você está 10 dias vindo desgastando o teu corpo, e dali que começa a maratona. Então a maratona sai da base do Everest, ela vai até uma cidade chamada Nanche Bazar. É uma cidade incrível, incrível, parece assim de um conto de fadas, assim, sabe? É um lugar impressionante, um dos lugares mais lindos que eu já fui na minha vida. Essa cidade, ela tá já numa altitude de... Ali eu acredito, eu vou dar uns 4.500 metros. E as pessoas assim. moram lá, né? Moram lá. Tem uma população lá. Sim, é impressionante. Como a capacidade nossa de nos adaptarmos. Os nepaleses ali é uma coisa impressionante. Assim, imagine eu um atleta preparado, treinando ali, dando um passinho assim, de repente passava uma senhora por mim, assim, de 70 anos, como se eu tivesse de muleta, assim, sabe? Tipo, as crianças correndo, assim, é impressionante como o ser humano, a capacidade de adaptação é incrível, assim, sabe? Até para eu não esquecer de fazer essa pergunta off-topic aqui, pra gente voltar depois pro Everest. Lá no Polo Norte e lá na Antártida, existia pessoas que moravam lá sem ser pesquisadores? Não, esses lugares não existe população. Okay. Na Antártida, você tem, em média, no verão, 4.000, 4.500 cientistas. Sim. Que eles vão lá, pessoas trabalhando, vão lá, ficam 1 mês, 2 meses, 3 meses, sim, e depois voltam para o continente. Então não existe população nesses lugares. Bom, voltamos para o Everest e aí passou essa cidade e já está caminhando para o campo base de fato, né? Exatamente. Daí quando você chega no campo base, a gente ficou 2 dias no campo base, também aclimatando, daí já quase a 6.000, e daí é dada a largada da prova, e daí é numa pancada só. Então imagine que você vai 100 km e volta 42, que é a distância da maratona. Então daí você chega até essa cidade, Nanche Bazar, mas só para o pessoal ter uma ideia por que eu acho a prova mais difícil, nesse trekking de 10 dias, eu emagreci 10 quilos. Só para você ter ideia de como o teu corpo está definhando realmente 10 quilos. Mas assim, foi a equipe que trabalha comigo, fisiologia, nutricionista, a gente já tinha estudado isso, a gente já tinha relatos de montanhistas, enfim, de diversas pessoas. Então, na minha preparação, eu engordei 10 quilos porque sabia que isso ia acontecer. Entendeu? Então, foi toda uma preparação, foi super assertiva, assim, deu tudo certo. Quando foi isso, Marcelo? Essa prova foi 2013, se eu não me engano. 2013, assim. Valor para uma prova dessa? É muito mais tranquilo comparado aos polos, assim. Eu acho que o atleta gasta ali uns 6, 7 mil dólares. Assim, eu falo mais tranquilo comparando com os polos, tá? 6, 7 mil dólares, incluído aéreo, tudo? Incluído aéreo, E o tempo de duração de uma prova dessa, desde o início até o final, então vai 30 dias? Desde que você chega no Nepal ali, digamos assim, do Nepal, calcule aí 20 dias. 20 dias o total, entre você sair de Katmandu e ir para o Everest, fazer a aclimatação, voltar, daí você volta para Katmandu e voltar para o Brasil, né? Então pode colocar uns 20 dias mais ou menos. E aí, de fato, a prova iniciou a hora que chegou lá no campo base. Chegou no campo base, faz a adaptação, a aclimatação, mais 2 dias, daí no outro dia de manhã dispara o cronômetro e daí vira a competição, né? Quantos competidores estavam lá nessa prova? Normalmente essas provas todas assim é de 30 a 50 competidores, sabe? São provas pequenas, assim, Até sabe? porque alguém que se habilita a participar de uma prova dessa é a minoria dos próprios maratonistas. Sim, né? sim. Então são poucos atletas, né? É comum eu encontrar, depois que eu comecei a fazer esse circuito de maratonas extremas, então assim, sempre a gente se encontra em algum lugar do mundo, assim, sabe? É muito, muito legal, assim. Depois da Antártida não teve uma prova que eu fiz que eu não encontrava um ou outro atleta, assim, sabe? Digamos que é um mundo bem pequeno, assim, sabe? Brasileiro, só você? Temos outros brasileiros que fizeram alguns desses desafios que eu tô falando, assim, mas eu acredito que hoje, assim, com o currículo, hoje eu já tenho 17 maratonas em lugares extremos, e algumas delas eu tenho, tipo, de ser o primeiro, sabe? Então isso é muito legal, eu gosto de me desafiar, assim, a realmente desbravar alguns lugares, sabe? E quem está assistindo aqui e tem curiosidade sobre o campo base do Everest, você tem um episódio nosso do Pod Viagem, que está no link aqui da descrição do vídeo, que é para uma pessoa normal, que não é maratonista e quer ir lá para o campo base. Então a gente gravou aqui com um casal, que eles foram lá e descrevem passo a passo como foi essa experiência e que você pode ir também sem ser maratonista, né? É uma experiência incrível, cara. Recomendo. Vou assistir esse episódio. Recomendo porque é um lugar muito especial. A espiritualidade,
a cultura, a alimentação é muito, muito diferente de tudo que eu já vi até hoje. É bem diferente mesmo, vale a pena. Aconcagua, isso aqui foi uma outra maratona que você participou? No Aconcagua foi uma escalada. Uma escalada. Escalada. Eu me aventurei também numa escalada. Então foi um projeto de 20 dias. Foi 20 dias, eu e o Luiz, então fizemos a conquista do Aconcagua. Lá no campo, eu não sei exatamente como é a estrutura ali, né? Se tem campo base, se tem maratona lá ou não? Não tem maratona lá, né? O Aconcagua é uma montanha, é a maior montanha. Para quem não conhece o Aconcagua, não sabe nem onde fica. Explica pro pessoal aqui. Vai aparecer no mapa enquanto você tá falando. Ele tá na Argentina, né? Então você vai para Argentina, daí você vai. Nossa, eu tô horrível hoje de memória. Você vai para. Como que é o nome daquelas cidades lá que tem as vinícolas? Mendoza, você vai para Mendoza, e daí de Mendoza você pega uma expedição, uma van, e vai até o Parque do Everest. O Parque do Aconcagua, desculpa. Sim. Daí do Parque do Aconcagua, dali, digamos assim, logo que você sai da estrada, ali começa o teu trekking. Então também são 4 dias até o base camp. Então também você já está se aclimatando, você vai lá, e de lá. Só que daí agora é diferente, né? Porque a escalada não é uma empresa, não é nada, ninguém está preparando nada para você. Então daí foram 20 dias ali, realmente carregando tudo que precisava. E daí também, mesma coisa, né? 2 dias até o campo 1, depois campo 2, campo 3, até conquistar o cume, né? E a gente fez numa modalidade que se chama conquista, que é que você carregando tudo que você vai usar. Saco de dormir. Saco de dormir. Pra você ter uma ideia, chegou uma hora que nós tínhamos 3 barracas armadas. Sabe? Tipo, uma no base camp, uma no 2 e outra no 4. Entendeu? Porque daí. Só que quando você vai levando isso, a aclimatação, como que é a base da aclimatação? Você estimula subindo, que tem menos oxigênio, só que é importante você descer para daí o teu corpo ter. Porque se você. Ele não vai se desenvolver no limite. Então você leva ele no limite e volta para ele ter um tranquilo para realmente processar e criar mais glóbulos vermelhos. Sim. Então, quando você escala uma montanha, você, na verdade, você escala ela quase, às vezes, 4 ou 5 vezes, assim, não até o cume, mas você sobe e desce, sobe e desce. E cada subida dessa, você vai um pouquinho mais alto. Por isso que tem 3, 4 campos. Você vai até um e volta, daí espera 2 dias. Vai até um, volta, espera 2 dias. Daí, na outra etapa, você já não volta para a base. Você já fica naquele. Entendi. Daí você vai pro 2 e volta pro 1. Vai pro 2 e volta pro 1. Então, além de maratonista, você é escalador também. Eu fiz é uma grande montanha, é uma conquista importante, ela é quase 7.000 metros, é quase 7.000. E ela é a maior montanha do mundo fora da cordilheira do Himalaia. Então todas as grandes montanhas estão lá, ela é a maior fora, assim, sabe? É um nível de dificuldade bem grande, né? Foi um projeto bem. Eu fui com o Luiz, que é um grande montanhista. Então eu não iria sem ele, né? Ainda mais nesse esquema de conquista, né? Porque tem outras modalidades que você vai como, por exemplo, uma empresa. Sim. Que tem os locais que carregam tuas coisas, quando você chega em determinada parte, a tua tenda já está montada, enfim, nada contra, mas são modalidades diferentes, né? A tua foi precursor mesmo. A gente foi carregando tudo ali, foi um desafio muito difícil, mas foi incrível. Imagino. Durante todas essas jornadas pelo mundo, qual foi o momento mais marcante de todas essas aventuras extremas nesses lugares do planeta que 99,9% das pessoas não irão nem a turismo? Você sabe que é difícil, sabe? Porque são lugares muito incríveis, lugares que eu nunca, sabe, nem nos meus melhores sonhos eu imaginei ir, sabe? Tipo, tem várias coisas que me marcaram muito, como tá na Antártida, né? Nossa, aquilo 24 horas sol, você olha para aquela imensidão, aquilo, né? Você tá acima de 3, imagine que a espessura média do gelo lá é 3 quilômetros, assim, sabe? Pô, imaginar que você tá em cima de 3 quilômetros de gelo, assim, sabe? Tipo, quando eu fui pro Everest, nossa, um dos lugares mais emocionantes, assim, sabe? Tem uma hora que você tá nesse trekking, assim, você olha para o horizonte, assim, você vê o Everest, você vê o Lhotse, sabe? Grandes montanhas, assim, você fala, cara, uma conexão com o universo, com Deus, assim, uma coisa muito... Mas eu acho que o mais inóspito, o mais
incrível, eu acho que foi ter ido para o Polo Norte. Polo Norte. Porque você está numa placa de gelo flutuando no exato 90 graus, né? Eu brinco, às vezes eu vou falar em alguns colégios, assim. Sabe onde está aquele pontinho aquele pontinho do mapa? Normalmente aquela tarraxinha, né? Então pô, eu falo, ó, o tio foi exatamente onde está a tarraxinha, assim, Difícil sabe? até para as crianças entenderem isso. Exatamente, né? Porque normalmente quando eu falo do Polo Norte é normal. Eu antes de ir também, é da Rússia, é do Alasca, é da Noruega, Não sabe? sabe, Tipo, não você sabe. não tem noção, né? Mas se a gente agora, o pessoal em casa aí olha o teu globo, você vê quando você olha ali o 90 graus mesmo onde tá a taxinha, você vai ver que não pertence a ninguém, né? Você tá falando do oceano, né? Eu acho que foi lá, cara. Quando a gente traz alguém aqui no Pod Viagem e a pessoa é muito viajada ou fez alguma coisa fenomenal, assim como é o seu caso, a pergunta que geralmente vem em comentários ou no próprio YouTube ou lá no Instagram: pô, mas será que esse camarada não trabalha? A gente trouxe um camarada que viajou todos os países do mundo. Aí a pergunta que sempre fazem é: mas você não trabalha? Você ganha dinheiro como? Eu também quero fazer isso, ensina aí. Então qual que é o segredo? Eu tenho uma vida normal, absolutamente normal. Sim. Então eu trabalho na Overstress, né? Eu sou sócio dessa empresa hoje, mas não comecei como sócio. Então eu tenho uma vida normal, então eu tenho uma rotina de treinamento que eu continuo treinando, mas eu estou à frente da Overstress da área comercial, então eu tenho uma flexibilidade de horário, mas a princípio é das 9 às 18 horas, né? Eu acredito muito que assim é uma priorização. Então, isso é importante para mim. Então, foi uma escolha que eu fiz de vida. Então, como muita gente prefere ter um carro, trocar de carro todo ano, eu prefiro guardar para investir nos meus projetos. Então, eu acho que é uma questão de prioridade. E não tem certo ou errado, não tenho nada contra quem quer trocar de carro todo ano. E só que quando eu tinha uma carreira executiva, eu reparei muito, assim, uma coisa que me chamou a atenção é que, como muitas vezes as pessoas ficam refém do dinheiro. Isso significa o que para mim? Né? É a minha opinião. Aquela coisa de ficar necessariamente tendo que mostrar para os outros a troca de carro, a troca de casa. Eu vou viajar, preciso ir de executiva, preciso ir de primeira classe, ficar em hotéis 5 estrelas, tal. Eu tenho uma relação diferente com isso, entendeu? Então eu prefiro, como eu falei, priorizar algumas coisas. Então, se eu vou com a minha família para Disney de executiva, é o mesmo dinheiro que eu vou 2 vezes de econômica, entendeu? Sim. Então são escolhas que você faz, que não tem certo ou errado. Mas essa foi um jeito que eu fiz para viabilizar os meus projetos, sabe? Tá explicado, dado o recado aí. Próxima meta dentro do mundo das maratonas, se é que já não completou todas, ou próxima viagem planejada? A próxima viagem vai ser em fevereiro, final de fevereiro. Eu fiz um desafio, que está inclusive no canal Off, que se chama Darkness, que foi um desafio que foi criado, eu fiz o seguinte, eu voltei para Svalbard, que pertence à Noruega, é um arquipélago, né? Inclusive, quando você tiver a oportunidade... Perto de Tronso lá? E o Tronso está no continente. Svalbard tá um pouquinho mais pra cima. Svalbard, você sai do continente, é um arquipélago. Entendi. Então, fiz escala em Tronso, um lugar incrível também. Então, quando eu fui para lá, quando eu fui para o Polo Norte, eu fui no verão, 24 horas dia. Daí eu conheci o Chico Matos lá, que é um brasileiro que mora lá, e ele me convidou para voltar no inverno, que daí é 24 horas noite. Daí a gente desenvolvendo esse projeto, conversando, então ele conseguiu para mim, viabilizou tanto os meus patrocinadores quanto patrocinadores dele lá, então assim, tipo até o próprio governo da Noruega, e nós criamos um desafio que foi a primeira vez que uma pessoa eu fiz a maratona lá, os 42 quilômetros, 195 metros, sozinho, numa ilha, 24 horas noite, a menos 30 graus. E a gente fez o desafio para pegar a aurora boreal. Então eu fiz esse desafio correndo sozinho, com diversos momentos com a aurora boreal. E foi um sucesso, deu super certo. A gente então tinha uma equipe comigo. Eu corri sozinho, mas tinha uma equipe filmando, produzindo tudo. E esse desafio vai virar uma prova oficial, com outros 30 atletas. Então eu estou voltando para lá em fevereiro, sendo o embaixador dessa prova. Então eu fui convidado para voltar e ser o embaixador dessa prova. Fevereiro, escuridão completa lá, né? 24 horas noite, previsão menos 30 graus esse ano. E também, agora o local mudou. Agora o local vai ser a cidade chamada Alta, que é um dos melhores lugares do mundo para conseguir ver a aurora boreal. Então agora é dentro do continente.
Agora não é mais na ilha. Então agora, até porque como são 30 outros atletas, toda uma estrutura, então vai ser em alta esse desafio. Então estou indo para lá em fevereiro, vou um pouquinho antes, uns 10 dias antes, para me aclimatar tudo. Então esse é o próximo desafio. Importante dizer aqui também que nós temos um episódio sobre a aurora boreal na Noruega. O Alexandre, que é um host do pod, ele explica detalhadamente como você faz para chegar em Tromsø e ver a aurora boreal, que é um dos lugares mais fáceis, entre aspas, de você ver a aurora boreal e um dos melhores lugares do mundo também, né? Com certeza. Bom, finalizando já o nosso episódio aqui, né? Esse é um daqueles episódios que até o host fica sem palavras aí. É muita informação, né? Em 45 minutos até agora que a gente já foi. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para quem busca seguir esse caminho de maratonas extremas? Quem já é maratonista, né? Imagino que quem corre 5, 10 km tem um longo trajeto para percorrer para chegar nesse padrão. Mas qual é a mensagem que você passa aí para quem pensa em seguir esse caminho aí de lugares extremos, maratonas extremas? Eu acho que o que eu queria deixar, eu acho que até é mais amplo, não só para esse pessoal, assim. Eu acredito muito que, assim, tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, todo mundo morre, mas nem todo mundo vive, sabe? Então, assim, eu acho que tem uma diferença entre você sobreviver e viver, né? Eu, como o meu trabalho me conecta muito com esses temas, então muita saúde mental, então nós temos uma grande necessidade, nós temos as nossas necessidades básicas, fisiológicas, e somente agora, depois da pandemia, começou a se dar valor para isso, né, que é referente à saúde mental, nós temos uma necessidade muito grande de realização. Então eu acredito que o primeiro passo é entender o que te realiza. Então, quando você entender de verdade o que te realiza, por isso que se for fazer maratonas em lugares extremos, se for viajar, se for ser uma dona de casa, enfim, não importa, mas encontre o que te realiza e alimente isso. Porque esse processo de você encontrar o que te realiza e alimentar se chama viver. Essa que é a diferença, na minha opinião, entre viver e sobreviver. O sobreviver é aquela vida no automático, sabe? Sem aquela coisa sem propósito, né? Então, eu tenho essa conexão e isso muito claro para mim, sabe? Eu sei muito bem o que me realiza e eu alimento isso, entendeu? Então, eu faço escolhas em prol disso. Então, o primeiro passo que eu digo é assim, procure algo que te realiza de verdade, que eu acho que as coisas vão ficar muito mais fáceis, né? Marketing do convidado, essa última parte aqui, a gente deixa para o convidado divulgar a empresa, livros e qualquer outro Instagram, site, né? Você tem o site, foi de lá que eu tirei muitas informações da tua vida, né? Tá explicado todos os seus feitos lá, então fique à vontade. Falar com a sua câmera, aquela ali. O meu Instagram é marcelo_extremos, lá você tem o link para o meu site, né? Que é marceloalves.esp.br. Eu lancei 2 livros, eu tenho 2 livros, que é o 8 Cantos do Mundo, que é uma coleção de infanto-juvenil. Então eu peguei 8 lugares do mundo que eu já corri e fizemos essa coleção para o público infanto-juvenil, que é um projeto muito legal, um projeto que eu adoro, tenho um carinho muito grande. E tem o Extremos, que é a história do primeiro brasileiro a correr nos polos, que também eu falo daí os detalhes sobre a Antártida e o Polo Norte, né? Então vai ser um prazer ter o teu público lá, me acompanhando, e passou 40 minutos aqui, foi muito legal. Obrigado Tem os links dos livros, tudo que você passa pra gente vai estar aqui também na descrição do episódio, os links de compra, né, para quem queira comprar os livros. Legal, obrigado. Mas no meu site, marceloalves.esp.br, você tem a lojinha lá, você consegue chegar a isso, e sempre que possível no meu Instagram eu estou colocando os próximos desafios, um pouco do meu treinamento, um pouco do meu dia a dia ali. Então é uma coisa que eu comecei recentemente e estou dando um carinho um pouco especial assim, né? Que eu vi que realmente tem muitos interessados nesse tipo de vida que eu levo, digamos assim, né? Muito obrigado, Marcelo, pela sua participação aqui no Pod Viagem, o melhor podcast de viagens do Brasil. Até a próxima, galera!